Vamos voltar ao livro de Atos, no capítulo 9. Versículo 32. Vamos ficar em pé, irmãos. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito nos conduza na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Algumas semanas atrás, no grupo da igreja, eu postei para que os irmãos lessem o livro de Atos. E eu citei 3 momentos no livro de Atos que são, assim, tremendos. A conversão de Saulo, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, chamada também de Tábita. E perguntei para os irmãos, e falei para os irmãos que, lendo, os irmãos tirassem aquilo que lhes tocasse mais no coração. Dessas 3 histórias, o que mais poderia tocar no seu coração, não é? Para a gente fazer um compartilhamento nas reuniões de quarta-feira e nos estudos também de sexta-feira. Eu não sei quantos irmãos assim o fizeram, né? E quantos irmãos entraram propriamente neste capítulo de Atos dos Apóstolos e estudaram este capítulo e conseguiram ver a excelência que existe nele, não é? Eu só sei que eu ganhei muito com ele. Uma irmã de Pirajuí, que foi ovelha na igreja, quando nós começamos a fazer o trabalho lá, ela postou no seu Face, na sua página do Face, a seguinte pergunta: eu queria que alguém me dissesse aí o que é ser crente. Pela postagem de alguém você percebe o tom da voz, né? Não são só letras. Qualquer postagem que você faz, eu reconheço o tom da sua voz, você pode ter certeza disso. Absoluta. E quando aquela irmã disse: eu quero saber o que é ser crente, eu logo percebi que ela estava indignada. Ela já há algum tempo está desviada, e ela deixou a igreja mesmo lá, quando eu estava lá, né? E ela frequentou bastante quando era lá no Espigão. Lembra do Espigão lá, Márcia? Onde você entrou pela primeira vez lá com a Amanda, né? Quantos anos a Amanda tinha? 3 anos. Era aniversário da Amanda. Foi a primeira vez que a Márcia entrou na nossa igreja lá. Era aniversário da Amanda. E nós fomos cantar parabéns para a Amanda. Por que nós vamos fazer isso? Ela entrou num desespero. Ela chorava. E quem fazia aquela menina parar de chorar? E ela olhou para mim, eu não sei o que ela viu em mim, acho que ela viu o Saci Pererê, só pode ser. Porque ela olhava para mim e gritava, até pouco tempo atrás, né, Márcia? Eu não podia chegar perto dela. Acho que faz questão do quê? De uns 5 meses, Márcia? 6 meses que ela começou a brincar mesmo, né? E hoje ela deixa até eu abraçar ela, mas eu vou te falar, demorou, hein? E ela participava lá, naquele salão que a gente tinha lá, quando a igreja se mostrava muito promissora ali em Pirajuí, as vidas estavam chegando, havia muita criança, né? Os irmãos estavam ali, havia uma equipe boa trabalhando lá,
e nós tínhamos grandes planos lá, mas a palavra diz que nós fazemos o plano, mas o Senhor é quem dirige as coisas, né? E aquela irmã esteve com a gente lá há alguns anos, em Pirajuí junto. E depois ela se desviou. Ela deixou a palavra do Senhor. E até então, ela não retornou. Dura coisa é servir ao Senhor e deixar o Senhor. O caminho de volta é muito difícil. É árduo. Então eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão. Enquanto Deus está te dando forças ainda para subir à casa do Senhor, Ele está insistindo com a tua vida, agarre isso. Porque se você deixar, a volta é muito difícil. Porque essa volta vai ter que ser conduzida também pelo Espírito Santo de Deus. Não é nós que voltamos. E ela está perdida. No seu mundo, na sua fantasia, nas suas postagens. O que é ser crente? Eu lembro que uma das primeiras pessoas que respondeu, eu gostei da resposta que deu. Simples e objetivo. A ser crente é crer em alguma coisa, ué. E não é isso mesmo? Só que ela não era isso que ela queria saber. Ela queria dizer o que é ser crente de igreja, evangélica. Mas aí ninguém levou para esse lado. Todo mundo começou a falar que crente era crer em alguma coisa, né? Ter a fé em alguma coisa, né? Isso não deixou ela muito satisfeita, logicamente, né? Você pode ser crente no budismo, você pode ser crente no islamismo, você pode ser crente no catolicismo, e você pode ser crente no evangelho. Ser crente é crer em alguma coisa, não é? A minha pessoa, você, a sua pessoa, se você tiver que responder por que você é crente em Jesus. Não é assim? Eu sou crente em Jesus. E assim como aquela mulher, com certeza ela teve alguma decepção na igreja, ou com certeza ela tem visto alguns maus testemunhos de pessoas que se dizem crentes, ou talvez alguém lhe tenha feito um grande mal, lhe tenha ofendido, sendo crente. Isso aí, só Deus pode perscrutar, e mais ninguém, só Deus. Eu fiz uma reunião aqui com a liderança, e o pastor Eduardo me levou a refletir todos esses dias numa frase que ele disse nessa reunião. Ele olhou para mim e falou assim: eu estou vendo que o senhor não conhece ninguém aqui. Se você soubesse, Eduardo, a bomba que foi isso no meu coração, mas a pergunta veio de Deus. Você não conhece ninguém aqui. E eu cheguei diante de Deus para perguntar a Ele: Senhor, se eu não conheço nem as minhas ovelhas, como é que eu posso estar diante delas? Como é que eu posso alimentá-las? Como é que eu posso conduzi-las e dizer a elas o que elas devem fazer? Aí eu olhei para minha esposa estava lá quietinha, fazendo os coraçãozinhos dela, as coisinhas dela lá. Minha casa virou um ateliê agora, que só uma fusaca lascada na minha casa, né? Você vai na cozinha, quer comer, os coraçãozinhos estão tudo lá. Você vai na copa, você quer andar, você tem que desviar dos recordes dela. Mas tá bom. Aí eu olhei para a Rosana e falei: puxa vida, eu não conheço nem minha esposa, quanto mais as minhas ovelhas.
E é verdade, irmãos, eu não conheço a minha esposa. E eu não conheço nenhum de vocês. Porque isso não pertence a homens. Nós podemos ter discernimento das pessoas, mas o coração de cada um, só Deus conhece. Você pode viver com o seu marido 30 anos e falar assim, eu conheço esse homem. Não conhece nada. Mero engano. Você sabe algumas coisas que ele faz, mas conhecer o coração, só Deus é que pode conhecer corações. E eu quero dizer que nem eu me conheço também. Eu não aprendi a me conhecer ainda. Porque eu mesmo fico atenuado, eu fico apreensivo comigo mesmo, com coisas que eu faço, que eu pensei que jamais iria fazer. Nem eu me conheço. Essa coisa de conhecer os corações, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque quando Pedro chegou aqui neste lugar, em Lida, na cidade de Lida, ele encontrou um homem chamado Enéas. Quem é Enéas? Enéas é um coxo. A única coisa que nós sabemos de Enéas é que fazia 8 anos que ele estava no seu leito. A Bíblia não fala quem foi o pai dele, quem foi a mãe dele, se ele teve irmãos. Com certeza ele não tinha amigos, porque o seu estado lhe proporcionou ser mendigo. Então, quando Pedro chega diante de Enéas, ele chega diante de uma pessoa totalmente desconhecida dele. Pedro não sabe dos sentimentos que existem no coração de Enéas. Pedro não sabe dos traumas do coração de Enéas. Pedro não sabe nem por que Enéas está daquela maneira. E quando a gente não sabe nada de ninguém, absolutamente nada de ninguém, do coração de ninguém, a única coisa que nos resta é clamar por Jesus, aquele que conhece os corações. O que a gente vê muito nas igrejas, eu vi outro dia uma aberração na televisão, de um dos pastores de uma igreja aí, que eu nem vou citar o nome mais, porque... E eu acho que já até falei com vocês, não sei se foi no domingo ou numa quarta, ele foi expulsar um demônio, né? E ele ficou lá, em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, está deposto. Em nome... E o demônio não saía. Aí ele fala no vídeo assim, eu fiquei tão revoltado com aquela coisa, tão revoltado, que eu mesmo falei assim, sai dele agora e vai embora. E ele saiu. Aí ele falou assim, tem hora que nem Jesus resolve. Ixi, eu falei, meu Deus. Isso ele falou ao vivo, a cores. Tem hora que Jesus não resolve, então você tem que se impor. Aquele coisinho na cabeça assim, aquele mantinho, né? Já falei de onde é, né? Falou, tem hora que Jesus não resolve. Como que se ele conhecesse as coisas do coração de um homem, como se ele conhecesse os traumas que existem dentro de um coração de um homem. Eu vejo as pessoas, às vezes, chegando
pondo a mão na cabeça das outras e profetizando em nome de Jesus. O Senhor mandou te falar isso. Eu vou dizer que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso, irmãos. Porque falar em nome de Deus é uma coisa assim, mas uma coisa muito, que traz uma responsabilidade muito grande. Porque eu posso cair no erro de estar falando em nome de Deus e Deus não estar falando nada, absolutamente nada. Estou falando que as pessoas vão ser curadas e Deus não está falando nada. Por não conhecer a situação, por não conhecer o entorno daquela vida, por não conhecer o processo de Deus na vida particular de cada um. Então eu aprendi com Pedro aqui, a me portar com pessoas que eu não conheço. Que na verdade eu não sei nada do coração delas. Que eu não sei nada dos pensamentos dela. Principalmente quando sai do seu interior toda a obscuridade que existe nelas. Todo o desconhecimento da palavra que sai do coração dessas pessoas. O que fazer? Como se portar? E como viver no dia a dia com as ovelhas que eu não conheço? Que eu não tenho nem ideia do que elas pensam. Quando Pedro chega diante de Enéas, Pedro já tinha curado um coxo de nascença. Esse aqui era fichinha para ele. Fazia 8 anos só. Mas ele olhou para Enéas e ele falou a coisa mais fantástica que se fala para um doente. Jesus te cure. E eu fiquei parado nessa frase. Jesus te cure. Porque só Ele tem poder. Só Ele que conhece os corações, só Ele que conhece o nosso corpo, só Ele que conhece os nossos traumas, pode fazer alguma coisa por mim. Nenhum homem, nenhuma tecnologia, nenhuma outra ferramenta pode fazer alguma coisa pelo homem a não ser Jesus. Jesus é suficiente em si mesmo para produzir grandes milagres, grandes restaurações, grandes salvações. Só Jesus. Jesus é quem pode abrir a nossa mente. E Pedro disse para Enéas: Jesus te cure. A inabilidade que nós temos diante das pessoas, a impotência que nós temos diante das pessoas, só pode ser vencida se eu olhar nos olhos dela e dizer: Jesus te cure. Jesus te levante. Jesus te restaure. Jesus te faça uma nova criatura. Jesus te leve aos pés de Deus. Jesus derrame sobre você o seu bálsamo. Interessante que Pedro é direto, ele não fala em nome de Jesus, levante e anda. Ele simplesmente fala: Jesus te cure. Quantas vezes, meus irmãos, diante dos nossos traumas, das nossas enfermidades, dos nossos próprios fracassos,
diante da nossa vida dura de se viver, a gente diz assim: por que tinha que ser comigo? Por que que eu fui escolhido para sofrer? Por que que tem que acontecer essas coisas comigo? E então eu vou dizer para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente precisa entender isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo jamais foi apontado para o que ainda nós vamos viver aqui na terra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está objetivando a tua salvação. O bem que eu preciso, o bem que nós precisamos é a salvação. Então todas as coisas cooperam para que nós sejamos salvos, porque esse é o nosso bem. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas é para a nossa salvação. Esse é o nosso bem. 3 anos quase sem emprego do pastor Rogério. Isso está concorrendo, pasmem, para a sua salvação. O seu infortúnio, os seus dissabores, os seus melodramas estão sob a supervisão do Cristo vivo. E Ele assim os permite, porque desta maneira Ele te conduzirá até lá, na perfeita completidade da tua salvação. Então as coisas invisíveis, as coisas que os nossos olhos não podem ver, essas coisas pertencem a Jesus. Qualquer coisa que aconteça com um cristão, qualquer uma, irmão, qualquer uma, ela tem a finalidade de nos levar à salvação eterna. Que de tempos em tempos a gente se revela, a gente mostra o nosso crescimento espiritual, a gente mostra o nosso conhecimento de Deus, a gente mostra o tanto que é cristão, o tanto que é crente. E esse processo de conhecer pessoas é um processo que dura uma vida inteira, e quando chega lá no fim da vida, você ainda vai perceber que não conheceu absolutamente ninguém. Que a única coisa que você tinha que fazer era encomendá-las todos os dias em oração a Jesus Cristo. Porque Ele conhece cada coração. Ele conhece as nossas justificativas. Ele conhece os nossos direitos, pelo menos aquele que nós achamos que temos. Ele conhece todas as minúcias dos nossos pensamentos, coisas que não pertencem ao homem. Então Pedro, diante de uma situação impossível, ele confiou que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa por Enéas. E nesta manhã, é isso que eu quero acreditar. Embora não vos conheça nada, absolutamente nada, eu sei que Jesus Cristo pode fazer coisas por vocês. As coisas que eu jamais vou poder fazer, as coisas que jamais eu vou poder entender do teu coração, as coisas que eu jamais vou poder entender dos teus sentimentos, daquilo que você é na sua essência.
eu quero dizer para todos vocês, se eu sou limitado, Jesus, nesta manhã, vos cure. Jesus, nesta manhã, vos levante. Porque só Ele tem poder para fazer isso. Ele te entende, Ele chora com você, Ele se alegra com você, Ele caminha com você, Ele para com você, Ele retrocede com você, tudo Ele faz com você. E se porventura você estiver enganado em relação à sua palavra, não sou eu que vou poder fazer alguma coisa por você, porque Ele é a palavra, e é Ele quem vai tirar também todos os enganos do coração, absolutamente todos os enganos do coração. Jesus te cure, Jesus te tire dos seus vícios, Jesus te tire das suas inclinações carnais, Jesus te tire das suas dúvidas, Jesus ministre sobre você vida e vida abundante. Jesus te tire das suas murmurações, Jesus te tire dos seus questionamentos, Jesus te levante com poder e glória, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele. Enéas, Jesus te cure. Levanta-te e arruma o teu leito. Você viu a confiança dele? No momento em que ele fala, Jesus te cure, imediatamente ele fala, levanta e toma o seu leito, porque esta obra não é minha, não é produzida no coração dos homens, não é feita pela vontade dos homens, e nenhum homem tem poder para fazer isso, nenhum. Absolutamente nenhum homem tem poder, só Jesus. Então a confiança dele está, Jesus te cure, levanta, toma o teu leito e anda. E o que aconteceu com Enéas? Ele levantou e ele andou, porque na impossibilidade de Pedro agiu o poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Então aquele homem foi restaurado. Então não adianta eu estar aqui aflito. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com esse povo? Ora, diz o Senhor, você não vai fazer nada. Absolutamente nada. Porque só eu posso fazer alguma coisa pelo meu povo. Então, nesta manhã, eu digo mais uma vez, meu querido irmão, Jesus te cure. Jesus te cure. E quando eu digo isso, eu nem sei o que você precisa ser curado. Pedro olhou para Enéas e viu o que ele precisava ser curado a nível exterior. Mas Pedro não percebeu a miserabilidade do coração de Enéas. Mas ele disse, Jesus te cure. E então as coisas foram curadas. Esta atitude de Pedro resultou em glórias ao Senhor. Ele não tomou para si a glória. Ele não tomou para si o status de curador. Porque é isso que nós vemos hoje. Pastores, apóstolos, patriarcas, que têm o status de
E a glória não é revertida a Cristo. Vou contar de novo o que eu vivi com um cantor americano, Ron Kenoly. Alguns anos atrás ele veio, é um pastor assembleiano, e nós cantamos muitas músicas do Ron Kenoly na igreja. Versões do Ron Kenoly. E ele veio em São Paulo. E eu era como fala? Você é fã de um cara? Tiete. Eu era um tieto. Adepto do Ron Kenoly. Para mim, era Deus no céu e Ron Kenoly na terra. Aquele homem negro, alto, forte, que me fez chorar muitas vezes aos pés de Cristo, nas suas canções. Tinha todos os DVDs dele. Aí eu fui lá para o show do Ron Kenoly. Chegamos lá, mas tinha gente, irmãos, em São Paulo lá, muita gente. Aí o cara falou assim, e agora com vocês, Ron Kenoly. Imagina o barulho que fizeram, irmão, e eu lá. Mas só que eu não fiz o que os outros falaram. Começaram, Ron Kenoly, Ron Kenoly, Ron Kenoly. Eu vim aqui só para te ver, né? Ron Kenoly, Ron Kenoly. Irmão, tá cheio de tiete nas igrejas evangélicas, né? Baruque, Baruque, Baruque. Pega uma cantora que você gosta. Ei, legal, legal, legal. Vai vir, Baru, legal, legal. É a festa só. Aí ele ficou olhando. E ficou quieto, olhando assim. Aí todo mundo percebeu que ele estava quieto. Aí foi todo mundo ficando quieto. Aí ele falou assim, eu vou sair e vou entrar de novo. E se vocês fizerem isso que vocês fizeram, eu vou embora e não vou cantar. Porque só Jesus é digno de glória. Ele saiu, entrou, todo mundo ficou quietinho. E ele fez uma oração, Senhor, a Ti a honra, a glória e o domínio para sempre. Recentemente, Paul Washer, quem conhece Paul Washer? Um pregador americano renomado. Foi num lugar aí, numa conferência, fizeram a mesma coisa. Ele ficou olhando também. Sabe o que ele falou, irmão? Vocês são tudo do diabo. O diabo os incitou a isso. Porque quem conhece Jesus não dá glórias a homem nenhum. Só dá glórias ao Criador eterno. Peçam perdão desse pecado. A gente às vezes vai nessas conferências e a gente vê um certo endeusamento nessas pessoas. Aí desce-se um currículo da pessoa que está pregando. Mestre em divindade, puxa, mestre em divindade, doutor em divindade. Vem uma lista lá, eu olho para aquela lista e falo, Senhor, seja propício a mim, pecador. Mas eu não vejo esses mesmos homens dizendo, esquece isso aí, cara. Isso aí não é nada diante do Deus que nós temos e diante do Deus que nós servimos. O que Pedro fez aqui, que me chama a atenção no texto? Ele não se endeusou, ele não trouxe a glória para ele, ele não trouxe notoriedade para ele,
Ele apenas disse: Jesus te cure. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Então esta atitude de Pedro possibilitou o que nós lemos no versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, e eles se converteram ao Senhor. Aleluia! As manifestações hoje no ser humano de poder de Deus, elas são tão vazias que elas não trazem conversão de vidas. Elas trazem um êxtase. Mas você não vê as pessoas convertidas, as pessoas renunciando ao pecado, as pessoas se arrependendo no dia a dia, as pessoas com paixão pelos perdidos, simplesmente porque não engrandeceram o nome do Senhor. Quando Moisés bateu na rocha e disse: vocês querem água? Então tomem água, e bateu. E a água jorrou. Diz a palavra que ele não glorificou a Deus. E qual foi o castigo de Moisés? Ele viu a terra prometida só de longe. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Nós precisamos ser uma igreja que olhe uns para os outros, que se abracem uns aos outros e constantemente digam uns aos outros: Jesus te cure. Então nós veremos maravilhas de Deus, conversões genuínas, pessoas ávidas e alegres em servir o Senhor Jesus. Que Cristo, nesta manhã, possa curar todas as enfermidades do nosso corpo, da nossa alma, para a honra e glória do seu nome. Diga comigo: Jesus te cure. Diga assim: Jesus te cure, pastor. Diga. Não senti firmeza, não. Senhor, eu recebo esta oração. Cura minha alma. Cura o meu coração. Cura o meu corpo cansado. Cura o meu entendimento. Cura a minha mente. Cura-me pelo poder da tua graça. No nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Existem coisas para serem curadas na sua vida, nesta manhã. Como nós não nos conhecemos, nem a nós mesmos, às vezes temos até dificuldades de olhar para dentro de nós e ver se precisa ser curado alguma coisa. Mas o Espírito Santo, que sonda os corações, sonda-me e conheces. Ele te dirá aonde precisa ser curado. E se você confessar e falar, a cura virá até você. Cura-nos, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque com dificuldades ainda estamos em ti. Vivemos para ti. Obrigado porque o Senhor é Deus das nossas vidas.
no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vai na força e na fé, em nome de Jesus.